Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim falar sobre a história do livro Boneco de Neve. Essa história é escrita pelo autor John Nesbo e gira em torno da narrativa do investigador Harry Hole. Inclusive, eu vi no canal da Adriana, narradora de merda, que existem outras coleções a respeito do mesmo investigador, o Harry Hole, que o John Nesbo também utiliza dele, mas que são histórias independentes, então você não necessariamente tem que ler uma seguida da outra, você pode ler em momentos distintos. Inclusive é o primeiro livro que eu leio do autor e eu achei extremamente interessante, muito bem construído. É um thriller, um suspense, um romance e terror psicológico, então você fica assim... Eu particularmente amo esse gênero literário, então foi uma história que realmente me chamou atenção e que tem aquele plot twist, na verdade vários, que você fica assim, chocado. A primeira cena do livro é uma cena que você fica meio sem entender ainda ali no início, porque ela acontece e de repente já muda a história, né? Mas ela vai ser contextualizada lá no final e você vai ficar entendendo o porquê que ela tem ligação com as demais histórias, com os demais desaparecimentos, que é isso o que acontece de maneira geral no livro. São desaparecimentos que acontecem na primeira caída de neve do ano, que acontecem com mulheres casadas e com filhos, e que o ponto principal é que tenha o surgimento ali e a aparição de bonecos de neve. E esse padrão entre os desaparecimentos e assassinatos deixa uma incógnita muito forte no ar do tipo, poxa, será que é ou envolve um serial killer? Será que realmente essas histórias estão ligadas ou não? E aí que entra o papel, né, da investigação, não só do Harry, mas também de personagens secundários na história, porque eles são muito bem construídos, eles têm uma narrativa ali que faz muita conexão com a história e que também confunde o leitor. E aí é o que fica mais louco, porque você pensa, não, esse aí tem ligação, esse aí fez não sei o quê. Aí quando você vê, não é bem assim. E é esse tipo de história que eu particularmente gosto muito, porque, cara, você fica assim, pronto, esse quebra-cabeça não tá mais confuso. De repente, tá. E aí o negócio da primeira cena é que você meio que esquece, não, tipo, você não dá tanto valor pra ela. E no final... Gente, eu amo esses livros. Mas o que que faz, né, o Harry associar essas histórias, então? O primeiro desaparecimento que acontece é de uma mulher casada e que tem um filho, e que estão lá vivendo a vida deles normalmente. Inclusive, um adendo é que o marido, ele é meio que uma incógnita, assim, tipo, o relacionamento deles, né, a relação que eles têm. Fica meio controverso, assim, em algumas questões. Mas que ok, eles estão vivendo a vida deles. E num belo dia, aparece o quê? Um boneco de neve na frente da casa deles. E esse boneco, ele não tá virado pra rua, o que é, né, mais comum, assim, que o boneco fica olhando pra rua, para as pessoas que passam. Ele tá olhando diretamente pra casa deles. E até surge ali aquele questionamento de, tipo, quem fez, né? Porque não foi nenhum dos membros da família, nem o pai, nem a mãe, nem o filho que fez o boneco de neve. Então eles ficam se perguntando quem teria, tipo, invadido a privacidade deles, né? E feito um boneco de neve ali no quintal, olhando pra casa deles. Só que isso também passa despercebido e tá tudo certo. E eles vão viver a vida deles. Só que também a primeira pessoa que percebe a ausência da mãe, né, que é a pessoa que desaparece, é o filho, que é a criança, né, o que te deixa ainda também mais conectado com a história, porque geralmente quando envolve criança, né, tem todo um, poxa, aquele apego em relação a filho e mãe, né, o quanto nós somos apegados, né, geralmente a essa relação materna, e aí o filho começa a perceber a ausência da mãe e vai atrás dela, né, vai, tipo, procurar ela pela casa, e aí ele se depara lá fora com um boneco de neve usando o cachecol da mãe dele enrolado no pescoço, né, e aí ele fica, tipo, cadê minha mãe, sabe? E nessa hora que meio que cai a ficha, assim, de que a mãe dele desapareceu. E aí começam então as investigações. Aparentemente, a mãe dele não tem nenhum motivo pra ter desaparecido. Porque mesmo com essa relação meio estranha, meio conturbada ali com o esposo, ela ainda assim vivia a vida dela normalmente e amava o filho, sabe? Então essa relação do filho, mãe e filho, também fica muito evidente.
E aí fica o questionamento, tipo, por que essa mulher desapareceu? E aí o Harry vai lá na casa e eles começam a questionar o marido, né, se alguma coisa sumiu. Eles começam a vasculhar os quartos, a casa toda, e veem que não tem nada desaparecido, sabe? Nada que... nenhum objeto, assim, que tenha... que é, tipo, por exemplo, uma mala que ela tenha feito, uma roupa que ela tenha levado justamente pra fugir, por exemplo. O que acontece quando a pessoa tem a intenção de deixar, né, a sua casa, a sua moradia. E aí, no caso, fica esse questionamento e o Harry começa a investigar. O que acontece é que esse boneco de neve chama atenção, né? Tipo, um boneco de neve olhando pra casa, o boneco de neve com o cachecol, que aparentemente não foi nem o esposo e nem o filho que deixaram. Então, por que alguém teria feito isso? Por que ela teria deixado o cachecol ali, sabe? E aí ele começa a fazer essa investigação e, consequentemente, também fazer ligações com outras histórias que também tem esse mesmo ponto-chave, assim, que é o boneco de neve, que é o desaparecimento sem um motivo aparente, que tem esse padrão de ser essas mulheres casadas e com filhos, e que acontece na bendita primeira neve do ano. Como eu comentei anteriormente, os personagens secundários eles têm um papel muito importante nessa narrativa, que te deixa, assim, mais vidrado ainda, sabe? E o próprio Harry, a própria história do Harry, não fica em segundo plano, sabe? Porque ele acaba também tendo uma ligação com essa história. Pois, antes mesmo, né, de começarem essas histórias, começarem esse fervor em relação ao boneco de neve, esses desaparecimentos, o Harry ele já tinha ligações com outras histórias de serial killers, né, o que também já deixa uma incógnita aí, que é um investigador que geralmente vai pra esse campo. E, além disso, ele já havia recebido também um cartão postal com assinatura do boneco de neve anteriormente. Só que é algo que ele deixa passar despercebido, é algo que ele não dá a ênfase, tipo, necessária, porque, né, é algo que também acontece com os investigadores geralmente, de receber coisas que não tem a ver com os crimes e os acontecimentos que eles estão investigando, assim como a polícia, né, geralmente recebe trote, essas coisas. Então, às vezes acontece, né, de passar alguns detalhes despercebidos, e esse cartão postal é como se, tipo, alguém fez isso de brincadeira também, sabe, estava me atrapalhando ali no meu trabalho e tudo mais, só que passou despercebido real. E aí, quando ele começa a fazer essa investigação, começa a ver o padrão entre as histórias, ele vê que aquele cartão postal tem um porquê. E por que será que foi entregue pra ele? Por que justamente ele? Porque como que a pessoa sabia que ele que ia investigar esses casos? E aí começa a grande pergunta. Quem é o boneco de neve? Também, além de quem é, né, essa pessoa, esse sujeito, né, que está por trás de tudo isso, o porquê dele seguir esse padrão, né, porque fica algo, tipo, tem uma intenção nisso daí, então tem uma intenção dele fazer tudo exatamente da mesma forma, só que o que tá levando ele a fazer isso? E aí vai ter a explicação, inclusive, relacionando com a primeira cena do livro. Eu espero muito não ter dado nenhum spoiler pra vocês, mas é que realmente fiquei muito empolgada com a leitura dele, eu queria muito chegar no final e entender. E por isso que eu gostaria muito de fazer esse vídeo, por isso que eu gostaria muito de compartilhar a história do boneco de neve. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa um like, se inscreve aqui no canal e me acompanhe nas redes sociais e nos próximos vídeos, tá? Um beijo, tchau!